Ele está aqui desde as 6 da manhã, rezando por um milagre. Decidimos que hoje à noite, às 9 horas, teremos que desligar o suporte de vida. 3 estudantes universitários, todos cheios de vida, com a vida inteira pela frente, estão mortos. Esse vídeo é da KOLD Televisão. Eles foram atropelados ao tentar atravessar uma rua perto da universidade. Não estou tentando de forma alguma diminuir a gravidade do crime, mas meu cliente ficou assustado, não sabia o que fazer. Saiu, foi para o apartamento dele, comunicou-se com o pai e voltou andando para a delegacia. E espere só até ouvir o lado do motorista nessa história. Esse é o advogado do suspeito, contratado pelo pai, que usou, entre aspas, muitos recursos no tribunal. Segundo a polícia, o motorista, que também é universitário, dirigia em alta velocidade em um Porsche, atropelou 3 pessoas e não parou para ajudar. Ele teria saído para ligar para o pai. O que mais o advogado dele falou sobre o histórico familiar dele na audiência emocionante no tribunal? Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Cara, há muitas emoções que você sente nessa história. E, sinceramente, eu realmente sinto pelos pais das vítimas. Eles receberam a ligação temida por todos os pais, avisando no meio da noite que seus filhos estavam feridos e haviam partido. Supostamente, nas mãos de alguém que decidiu que era melhor pensar na própria situação do que na deles, e fugiu do local. Eu acredito fortemente que o comportamento imprudente e irresponsável do senhor Artal, além do total desrespeito pela lei e pela vida humana, exige a fiança mais alta permitida e que ele seja mantido sob custódia. Antes dessa audiência emocionante, onde os familiares das vítimas confrontaram o suspeito pela primeira vez, vou explicar o que ocorreu a alguns quarteirões do campus e a da Universidade do Arizona, em Tucson, por volta das 11 da noite de quinta-feira, 30 de outubro. Quero que você conheça Kátia Castillo Mendoza, de 21 anos, aspirante a advogada. Esta é Sofia Trottel, 21 anos, que trabalhava na rádio estudantil do campus. Ela também era voluntária no departamento do xerife do condado de Pima, e este era seu namorado, Josiah Santos, de 22 anos. Ele adorava se apresentar. Ele frequentemente atuava nas produções teatrais estudantis da Universidade do Arizona. Então, os 3 eles estavam apenas atravessando uma rua. Eles estavam numa faixa de pedestres na esquina da Euclid, com a 2nd Street perto do campus. Segundo a polícia, o limite era de 30 milhas por hora. Você pode conferir nesta imagem do Google Maps que peguei. Não se trata de uma rodovia ou rua grande, mas de uma área cercada por prédios, apartamentos fora do campus, hotéis e restaurantes. E mesmo assim, foi nesse ponto que o suspeito desta história supostamente acelerou por essa área, passando de 30 milhas por hora. Ainda não sabemos a velocidade exata que as autoridades estimam para o motorista. Veja fotos das consequências. Imagens da KGO Televisão. Kátia, Sofia e Josias foram atropelados por um Porsche, possivelmente em alta velocidade. Veja o que o advogado da família de Sofia disse ao tribunal durante a audiência de fiança. Pelo que entendi, também há evidências de que foram encontradas substâncias ilegais no exame de sangue do réu. Dada a natureza do caso, acredito que há risco de fuga e para a comunidade que deve ser mitigado, seja com uma fiança alta agora ou reabilitação sem fiança. É só isso, meritíssimo, obrigado. Então, isso também é uma parte importante disso. Acredita-se que esse suspeito possa ter usado drogas ou álcool no momento em que supostamente matou essas 3 pessoas com seu Porsche. Teremos mais informações sobre esse suspeito em instantes. E os chamados recursos significativos da família dele, conforme seu próprio advogado, Sofia e Josias, morreram no local. Um dos pais de Josias escreveu no Facebook. Ele cantava, dançava, atuava, e toda vez que ele estava no palco, eu sussurrava com orgulho: "Esse é o meu filho." Eles continuaram dizendo. Depois veio Sofia, alma brilhante e linda. Ela o amava muito, e juntos eram imparáveis. Sofia tinha acabado de completar 21 anos há algumas semanas. Kátia foi levada às pressas para o hospital. A família relatou ao tribunal que ela faleceu em 1º de novembro
Eles precisaram tomar uma decisão que nenhum pai ou família deveria enfrentar. Eles precisaram desligar os aparelhos que a mantinham viva. Estamos aqui desde as 6 da manhã, rezando por um milagre. Decidimos que hoje, às 9 da noite, teremos que desligar os aparelhos da Kátia. Há uma vaquinha online para a Kátia que diz: ela era uma das pessoas mais doces e gentis que você poderia conhecer. Alguém cuja luz e calor tocavam todos ao seu redor. Agora, essas 3 vidas, esses 3 futuros, todos foram tirados, supostamente, por um Porsche em alta velocidade, dirigido por um homem que parecia pensar apenas em si mesmo antes deles. Este é o vídeo do motorista, 19 anos, em sua primeira aparição no tribunal. Agora ele enfrenta 3 acusações de homicídio em 2º grau e uma de fuga do local de um acidente fatal. Agora, ele não demonstrou muita emoção nessa audiência de fiança, que durou cerca de 20 minutos. Ele realmente apenas se sentou ao lado do advogado dele e ouviu o que os familiares das supostas vítimas tinham a dizer. Ele abaixou um pouco a cabeça, ouviu o que o advogado dele estava dizendo e teve que ouvir isso. Isso foi o que a irmã de Kátia Castillo Mendoza disse no tribunal. Como ela disse, ela estava ligando da unidade de terapia intensiva depois de tomar a decisão de que sua irmã seria retirada do suporte de vida. E perder a irmã destruiu a família dela. Estamos completamente destruídas. Espero que ele saiba que não tirou só a vida dela, ele tirou um pedaço de todas nós. Estamos implorando, Meritíssima, pela fiança mais alta possível. Artal estava dirigindo um Porsche Boxster 2019. Esses carros podem custar cerca de $60 mil. Novamente, ele tem apenas 19 anos. Ele não é apenas acusado de ter drogas ou álcool no organismo no momento do acidente, mas o que torna isso ainda mais chocante, mais perturbador, é o que ele fez logo após a batida. O advogado dele explicou isso na audiência. Ouça. Não estou tentando de forma alguma diminuir a gravidade da infração, mas meu cliente ficou assustado, não sabia o que fazer. Saiu, foi para o apartamento dele, comunicou-se com o pai e voltou sozinho para a delegacia. Ele falou com o pai, que disse: volte e encontre a delegacia. Não me importa como chegar lá. Em vez de parar, sair do carro e checar os estudantes atropelados, Artal fugiu dizendo que não sabia o que fazer. Agora parece que a família dele tem muito dinheiro. Ele é originalmente de São Francisco. Ele também era estudante na Universidade do Arizona. O advogado dele, contratado pela família, disse que o pai dele é dono de um negócio estabelecido em São Francisco. Ainda não sabemos qual é o trabalho do pai dele, mas o advogado expôs a situação financeira nesta audiência com o argumento de que Artal não representa risco de fuga. O Sr. Artal é estudante da Universidade de Vassouras, ele tem um apartamento aqui. O pai dele chegou de avião hoje cedo e está presente. Ele está assistindo a esta audiência. O pai dele vai... Se o Sr. Artal for expulso do apartamento em que está ficando na Universidade de Vassouras, ele está alugando um outro apartamento onde é bem provável que a mãe dele venha da Califórnia para morar com ele enquanto ele estiver aqui. Não há absolutamente nenhum risco de fuga. O Sr. Artal não vai voltar para a Califórnia. Não estamos pedindo para ele voltar para a Califórnia. Não há risco de fuga no que diz respeito à presença dele em todas as audiências e procedimentos judiciais. Vou lhe dizer que o pai dele destinou recursos significativos para contratar o nosso escritório. E para garantir que Luiz vá ao tribunal, ele terá família por perto. Na minha perspectiva, o risco de fuga é inexistente, conhecendo a família, conhecendo os pais e conversando com Luiz. Sabe, há casos em que você vê os chamados recursos significativos de um réu sendo usados como argumento contra ele na hora de conceder fiança. Curioso que, nesse caso, a defesa usa os recursos significativos para alegar que ele não oferece risco de fuga. Agora, o advogado do Luiz também disse que ele estava na delegacia menos de 1 hora após o acidente. Isso deve ser muito difícil para as famílias das vítimas ouvirem. Porque, quando você pensa nos momentos críticos em que alguém é atropelado por um carro e em como 1 hora pode ser longa, nesse contexto, é algo que você simplesmente acha chocante. E é uma situação triste. E você ouve o advogado dizer também
que Luiz vai enfrentar as consequências por suas ações. Vamos ver o que acontece à medida que esse caso avança. Agora, o advogado de Artal pediu que a fiança fosse fixada em $50 mil. O juiz decidiu que a fiança será de $250 em dinheiro. Se pagar a fiança, o jovem de 19 anos não poderá dirigir nem consumir álcool ou drogas para ficar em liberdade. Mesmo pagando $250 mil em dinheiro, ele seguirá proibido de contatar os familiares das supostas vítimas. Recebemos agora o advogado de defesa criminal Eric Fatis para comentar o caso. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Só de assistir essa audiência de fiança, às vezes sinto que, dependendo do estado, algumas são bem procedimentais. Um advogado faz uma declaração e segue adiante. Neste caso, vários membros da família puderam confrontar o suspeito no tribunal. Quão comum é ver uma audiência de fiança assim, que tem tanta emoção? Poxa, sabe, Chris? Certamente é uma questão delicada. Claro, uma audiência carregada de emoção, o que já era esperado. Sabe, 3 jovens estão mortos e suas famílias meio que falaram em nome deles para o tribunal. E eles estão tentando dizer, olha, a fiança desse cara deveria ser alta. Ele representa um perigo, ele representa risco de fuga. Por outro lado, o advogado do réu está fazendo o seu trabalho e está tentando argumentar por que uma fiança é apropriada, quais garantias ele pode dar ao tribunal. Então, sim, certamente, uma audiência de alto risco e carregada de emoção para Bond. Quero analisar um pouco do que o advogado do suspeito disse. Luiz Artal, ele tem 19 anos. Ele estava dirigindo um Porsche de 2019, originalmente de São Francisco. Segundo o advogado, o pai dele tem um negócio muito estabelecido que não foi divulgado publicamente. Qual é? Mas o advogado disse que o pai dele gastou, nas palavras dele, recursos substanciais para contratá-lo como advogado. E então, continua dizendo que a mãe dele moraria com ele no Arizona, se ele fosse liberado sob fiança. O que me chamou a atenção é que, em muitos casos, quando dizem que o réu tem muito dinheiro, geralmente é a promotoria, argumentando que precisa de fiança para evitar risco de fuga, já que ele pode pegar um avião e sair. Como você vê a defesa usando isso para tentar reduzir a fiança dele? Sabe, né, como advogado de defesa, e eu já estive dos dois lados disso, já fui promotor e já fui advogado de defesa. Às vezes você precisa mostrar o outro lado da moeda. Você precisa pegar um fato que aparentemente pode ser contra você e tentar transformá-lo em algo positivo. E foi isso que a defesa tentou fazer aqui. Eles tentam convencer o juiz de que os recursos não são motivo de preocupação, meritíssimo. Na verdade, é algo para dar ao tribunal a garantia de que ele tem, sim, ele tem os recursos para se defender neste caso, para permanecer dentro da jurisdição. Aparentemente, ele pode simplesmente comprar uma casa lá se quiser e fazer a mãe dele se mudar para lá. Sabe, a maioria dos réus não tem esse luxo. Então, acho que essas eram as garantias que a defesa estava tentando dar ao tribunal para defender uma fiança razoável para o cliente deles. E eu sei que a fiança, o significado dela, é garantir que esse réu compareça a todas as audiências no tribunal, para que não haja o risco de ele fugir. Acho que, para um juiz, se ele dissesse, tudo bem, você pode comprar uma casa em Tucson, Arizona, com seu pai pagando, e sua mãe pode morar com você. Seu advogado tem recursos substanciais, tipo, se o juiz tivesse concordado com isso, teria havido uma reação negativa, publicamente, porque 3 jovens, estão mortos. O que influencia a decisão de um juiz, quero dizer, essa pressão pública que ele receberia realmente pesa na decisão de conceder fiança para alguém como Luiz Artal. Pode apostar, Chris, você sabe. O juiz, durante a audiência, até mencionou que havia pessoas assistindo ao caso eletronicamente. Isso aconteceu há poucos dias e já havia uma certa atenção nacional sobre isso. O juiz deve ficar atento a isso. Sabe, o juiz realmente tem o dever de garantir que a lei seja cumprida, para garantir que eles não estejam liberando alguém que possa ser um risco de fuga, que possa ser um perigo para a comunidade. E quando você tem essa pressão extra, tudo meio que se intensifica em um caso como esse. Então, o juiz está analisando isso, tipo, não só qual é a melhor decisão nesse caso, né, mas também como ser humano. Minha decisão pode me afetar pessoalmente de alguma forma? Pode afetar como o público me vê como jurista?
Bem, isso não é uma consideração legal para a fiança, mas é uma questão humana que certamente ocorre a alguns. Este é um caso É um caso trágico, é um caso horrível. Sabe, eu penso no fato de que houve esse momento em que o motorista atropela esses 3 estudantes. Quem sabe o que ele pensou que tinha aí acontecido, mas claramente ele atropela alguém, vai para o apartamento dele, liga para o pai dele. E então a defesa argumenta: bem, ele realmente voltou. Ele foi até uma delegacia dentro de 1 hora. E o argumento também era que ele simplesmente não sabia o que fazer. Acho que, do ponto de vista legal, até um advogado de defesa diria que ele realmente não sabia o que fazer. Quero dizer, como ser humano, parar no acostamento, mesmo após atropelar um cervo, é uma boa ideia. Como isso pode, quero dizer, o quão condenatório isso é. No fim das contas, a defesa está dizendo, tipo, sim, ele fez isso, mas ele simplesmente não sabia o que fazer. Sabe, ignorância da lei nunca é uma defesa, mas você sabe, imaturidade, ingenuidade, essas podem ser apresentadas como circunstâncias atenuantes. Não é igual a um homem de 40 anos com experiência de vida fazendo isso e talvez sabendo mais. Agora, certamente, o jovem de 19 anos tinha a obrigação legal de parar ali. E todos nós esperaríamos que isso acontecesse. A promotoria vai ter que provar várias coisas. Eles vão ter que provar que o réu, de certa forma, avaliou a natureza do dano que causou. Agora, sabe, eu não sei exatamente qual era o estado mental dele na hora, o que ele observou e esse tipo de coisa. Ele sabia que eles morreram no impacto? Vai ser difícil provar o que se passava na cabeça dele. Acho que a defesa vai usar essa estratégia dizendo: olha, ele era um garoto jovem e ingênuo, e isso foi um acidente horrível. Mas não é o mesmo que um assassinato intencional e malicioso. Por isso, tentam diferenciar desse tipo de caso. E o advogado de defesa não contestou. O objetivo dessa audiência não era contestar os fatos do que aconteceu. E eu acho que o advogado de defesa fez tudo o que ele estava tentando fazer. Era uma audiência muito emocional, com ele buscando a melhor fiança para o cliente. Mas numa audiência de fiança, você não nega que ele era um motorista. Isso quase não foi comentado, mas parecia que ele não negava ser o motorista. Ele disse que ligou para o pai. Você está comprometido com essa defesa agora, após o que disse na audiência de fiança, se o caso fosse a julgamento? Ótima pergunta, Cris. Também pensei nisso enquanto ouvia. Sabe, como defesa, parte do seu trabalho é explorar todas as defesas potenciais que possam existir. E, sabe, qualquer tipo de explicação alternativa plausível para o que poderia ter acontecido. Cabe à promotoria contestar essas explicações na maioria dos estados. Então aqui, sabe, ele já meio que está admitindo que não pode argumentar que havia outro suspeito. Ele não pode argumentar que era outro motorista. E isso poderia ter sido pelo menos uma possível defesa a se considerar ao negociar com a promotoria dizendo: ei, você não pode provar que foi o meu cliente. Bem, agora eles podem. Então você tem que ter cuidado com as declarações feitas ao tribunal. Acho que o advogado de defesa basicamente concluiu: talvez essa defesa de motorista alternativo não tenha fundamento. Em vez disso, deveríamos ir ao tribunal de cabeça baixa com sinceridade para tentar ser honestos e obter algum benefício dessa abordagem. Eu também fico pensando, com o suspeito fugindo de carro, e o advogado disse que ele voltou dentro de 1 hora. Então, vamos dizer, mais ou menos 1 hora depois do acidente. E foi um dos advogados da família da vítima que mencionou, nessa audiência de fiança, que potencialmente ele ou estava bebendo ou estava, de alguma forma, incapacitado. Ele não está enfrentando acusações como dirigir sob influência ou qualquer coisa relacionada a drogas neste momento. Mas o fato de que ele não estava na cena por 1 hora, sabe? Se ele tivesse parado no acostamento, um policial se aproximasse dele, fizesse o teste do bafômetro, eles teriam uma boa ideia de qual era o nível de álcool no sangue dele especificamente naquele momento. Eu não sei quando ele fez o teste do bafômetro ou algo assim. Ele ter ido embora dificulta para a promotoria provar se ele estava sob efeito de álcool ou drogas na hora do ocorrido.
Bem, isso pode ser um problema significativo para a defesa, Cris, porque, sabe, olhando para as acusações, há uma grande diferença entre simplesmente dirigir de forma descuidada, causando uma morte porque você não estava prestando atenção e um acidente acontece e mata alguém, e estar alcoolizado ao volante e causar uma morte de forma imprudente, que é uma acusação muito mais séria. Mas provar isso, o que aconteceu durante aquele intervalo de 1 hora, vai ser muito importante. Sabe, muitas vezes, não estou dizendo que isso aconteceu nesse caso, mas muitas vezes surge uma alegação de que o réu consumiu substâncias depois que o evento aconteceu. O argumento costuma ser: eles ficaram assustados e sem saber o que fazer. Talvez eles já tivessem um problema anterior com substâncias, um peso nas costas, e acabaram recorrendo a isso porque estavam assustados. O que isso significa? Significa: como provar que o réu estava intoxicado ao dirigir e não ficou assim depois, naquela hora seguinte? Isso será difícil. Como advogado de defesa e como advogado de Louis Arton neste caso, novamente, não parece que eles estejam negando que ele foi o motorista que fez isso. Mas o que você faz depois que assume esse caso? E mesmo que pareça que a promotoria tem provas de que foi seu cliente que estava ao volante e que tudo isso aconteceu, o que você analisa conforme o caso avança? Ao construir a defesa, em quais argumentos pensa? Em acidentes com veículos, o que observa especificamente? Sabe, há várias questões que você precisa pelo menos investigar. Como você disse, existe algum tipo de defesa baseada em um suspeito alternativo? Parece que essa possibilidade já foi descartada. É possível que seu cliente não tenha sido o responsável pela colisão? As supostas vítimas estavam na faixa de pedestres, então será difícil provar. Além disso, ele tem recursos. Então, o que você faria seria investir em esforços significativos de mitigação. Eu faria uma avaliação de saúde mental para esse garoto, provavelmente faria também uma avaliação de abuso de substâncias para esse garoto. Verificaria se há profissionais que possam dizer que isso não condiz com o comportamento dele. Isso foi um caso isolado e ele não representa risco para a comunidade daqui para frente. Essa é a munição que você precisa tentar desenvolver como advogado de defesa para usar como vantagem nas negociações ao longo do caso. E parte dessa história, e ele estava dirigindo um Porsche. E eu acho que, quando isso chega a um júri e eles ouvem esse caso, um garoto de 19 anos dirige um carro que, mesmo usado, custa uns $60 mil, bem acima da média das pessoas. Bem, os preços dos carros estão subindo, mas vamos dizer que, para a maioria das pessoas, para um jovem de 19 anos, eles não estão dirigindo Porsche Boxster. Essa é só a percepção de que esse é um garoto rico? Como advogado de defesa, você deve contestar isso se for a julgamento. Que ele era, sabe, o garoto rico, que você sabe, liga para o pai. E aí ele está dirigindo um Porsche que custa $60 mil. Tipo, essa é uma narrativa que pode ter um impacto negativo no júri para a defesa? Eu acho que com certeza. E a defesa vai ter que tentar se antecipar a isso, porque, veja, você sabe, uma história que pode surgir, principalmente da promotoria, é que esse era um garoto rico que se achava intocável acima da lei e podia fazer o que quisesse. Ele tem esse lindo veículo de luxo. E ele cometeu um erro e então não tentou buscar ajuda, mas sim tentou se proteger, ligando para o seu pai rico. Contratar um advogado rapidamente pode causar má impressão nos jurados, ainda mais considerando os 3 jovens que ele supostamente matou. Então é realmente importante tentar se antecipar a isso, se antecipar a essa narrativa. Verifique se esse jovem fez alguma contribuição filantrópica. Sabe, que tipo de qualidades redentoras ele poderia apresentar para tentar equilibrar a percepção que o júri muito provavelmente pode ter? Sabe, ele é um estudante universitário, tem 19 anos. Se isso virar um caso civil, se algum dos membros da família acabar processando ele, obviamente o pai dele é quem tem dinheiro. A mãe dele é quem tem dinheiro. Eu não sei quanto dinheiro eles têm, só sei que o advogado disse que gastaram muito para contratá-lo. Acho que ele tem um grande negócio, não sei qual, mas claramente tem dinheiro. Quão, eu acho, vulneráveis os pais seriam a um processo se uma ação por morte por negligência for movida aqui. Como isso funciona? Então, como regra geral, apenas o motorista réu seria responsável por pagar indenizações civis em ações por morte por negligência. Isso seria vezes 3, seriam 3 deles pelo menos, ou 3 deles.
E então, sabe, a partir daí existem algumas maneiras de tentar vincular os bens dos pais. Uma delas é se o filho compartilha qualquer tipo de investimento que os pais deram para ele. Ou se for beneficiário ou algo assim. Às vezes isso ocorre. Alguns estados adotam a doutrina do carro da família. Outros têm ações por entrega negligente. Onde, se os pais deixaram o filho dirigir isso e ele estava tendo problemas e eles não deveriam ter deixado ele fazer isso. Então, existem maneiras de tentar aumentar o acordo ou o veredito do júri no âmbito civil, o que pode ter um impacto significativo nessa família se os autores conseguirem fazer isso corretamente. E eu sei que esse também é um daqueles casos que varia de estado para estado. Em alguns casos, você sabe, neste caso, ele está enfrentando acusações de homicídio em segundo grau, mas ele estava dirigindo um veículo. Acho que a defesa poderia argumentar que ele não saiu naquela noite com a intenção de atropelar e matar 3 pessoas em uma faixa de pedestres. Muitas pessoas acusadas de homicídio em segundo grau podem ter agido por impulso. Ele acaba atirando em alguém, mas nesse caso é um acidente de carro, eu acho. Como isso varia de estado para estado, e por que isso não seria considerado homicídio culposo se ele estava dirigindo, mesmo em alta velocidade, atropelando pessoas na faixa de pedestres? Não é como se fosse a intenção dele fazer isso. Certo? Acho que as acusações de homicídio em segundo grau são um pouco ambiciosas do promotor. Acho que você deve tomar cuidado para não exagerar. Eu revisei o Estatuto do Arizona e parece que o que a promotoria estava usando como base é esse conceito de homicídio por extrema indiferença, onde eles estão dizendo, olha, ele agiu com extrema indiferença à vida humana e causou de forma imprudente a morte desses 3 jovens. Normalmente, o exemplo típico disso seria, por exemplo, você está numa feira estadual e alguém começa a atirar aleatoriamente na multidão. Não se trata de intenção de matar alguém específico, mas de indiferença e conduta imprudente que resulta na morte de uma pessoa. Não é exatamente análogo, mas acho que a promotoria vai dizer que ele ficou bêbado, dirigiu rápido, sabia do risco e acabou machucando alguém. Mas é uma abordagem pouco tradicional para homicídio em segundo grau. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Obviamente ainda está muito no começo. Vamos ver também o que eles descobrem sobre a intenção, sabe? Não ouvimos nada sobre se houve intenção de alguma coisa. Não estou dizendo que houve, nem que não houve. Caso interessante e triste, 3 pessoas morreram perto da Universidade do Arizona, em Tucson. Érico Fades, advogado criminal. É ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. É ótimo estar com você, Chris. Vamos acompanhar o caso. Artal tem audiência preliminar no tribunal em 10 de novembro. Isso é tudo para este episódio do On the Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.